Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou inaugurando no canal uma nova sessão. Vai ser o Resulte Responde. Eu peguei algumas perguntas que fizeram ao longo da semana e no final desse vídeo aqui vocês vão ter as respostas, as perguntas e as respostas que eu selecionei aqui do canal, tá legal? Hoje eu vou falar um pouco sobre uma coisa que vocês sempre me perguntam das filhas de Dom Pedro. Então eu vou falar um pouco do príncipe de Joinville e da princesa Dona Francisca. Quem sabe na semana que vem eu faço da Januária e do Luigi, o marido dela, o conde de Áquila. Bom, a Francisca, ela foi a filha, né, do Dom Pedro e da Leopoldina, nasceu no Rio de Janeiro em 1824. Ela tem esse nome por causa do Rio São Francisco, né? Como eu já falei várias vezes nos meus livros, os nomes dos príncipes tinham a ver com as localizações geográficas do Brasil. Então era uma maneira de unir, tanto por título, como príncipe do Grão-Pará, né? Futuramente vai ser o herdeiro do trono brasileiro, como os nomes deles ao Brasil. Né? Vamos lembrar que nem o Dom Pedro, nem o Dom Pedro I, nem a Leopoldina eram filhos da terra, né? Eram estrangeiros. Então eles precisavam fazer com que essa prole que eles estavam gerando aqui no Brasil tivesse uma identificação pelos brasileiros como filhos da terra. Então eles vão fazer isso com a Dona Januária, que vai ser em homenagem ao Rio de Janeiro, né? Ela vai nascer em 1822, no auge da questão do fico, aí, então ela vai ser considerada a princesa da independência. Depois vai vir a Paula Mariana, Dona Francisca. A Paula Mariana por conta de São Paulo, né, o Paula, e o Mariana, a cidade de Mariana em Minas Gerais, né, uma união das duas. Aí a Dona Francisca, como eu falei, do Rio São Francisco, né, que é um dos mais importantes rios brasileiros. E aí a Dona Francisca ela vai ficar aqui no Brasil junto com o Dom Pedro II e a Januária. Né? A Paula Mariana morre muito cedo e fica os três aqui no Brasil, né, na época da menoridade do Dom Pedro II e um pouquinho até a maioridade do Dom Pedro II. A Francisca ela vai casar em 1843. Mas um pouquinho antes, o que nos interessa agora é falar um pouco do príncipe de Joinville. O príncipe de Joinville, nome de Francisco, como eu falei, o Francisco, né, príncipe de Joinville, ele era o terceiro filho do rei Luís Felipe e da rainha Maria Amélia. Essa Maria Amélia era tia da nossa princesa, nossa imperatriz Leopoldina. E ela era austríaca, obviamente, o que fazia com que eles tivessem os nossos Braganças aqui no Brasil tivessem essa parente aí no trono francês. O Dom Pedro I, né, quando ele vai para o exílio em 1831, ele vai frequentar a corte do Luís Felipe, vai se dar muito bem com o Luís Felipe e com a Maria Amélia, tanto que vai dar o nome, né, a princesa Maria Amélia, que ele vai ter com a Amélia, em homenagem à Maria Amélia, rainha dos franceses, que é, como a Cláudia já falou num vídeo anterior, é a madrinha, né, da princesa. E ele vai se enturmar lá em Paris e vai conhecer o Luís Felipe e todos os filhos dele, inclusive o Joinville, que em 1838, a bordo da fragata Hércules, né, Hercule, vai chegar aqui no Rio de Janeiro. Ele era um príncipe navegador, então ele vai virar almirante francês futuramente e ele está sempre metido, ele é marinheiro, né? A arma escolhida para ele, para exercer é a marinha, né? As armas navais, e ele vai virar comandante futuramente da Belle Époque e vai ter vários feitos, né? Ele vai se meter em guerras na França, nas chamadas guerras coloniais, ele vai ser o responsável por levar o corpo do Napoleão Bonaparte da ilha, né, onde ele morreu no exílio, até a França, onde ele vai ser recebido com honras nacionais. E ele chega então, como eu falei, no Brasil em 1838. E aqui ele encontra uma corte que ele vai considerar muito triste. Ele vai ter
profundas críticas à corte brasileira, que era completamente diferente a tudo que se vivia na Europa. Né? A gente está na época das regências, o Dom Pedro II e as suas irmãs, né, estão lá confinadinhos em São Cristóvão, basicamente, sendo criados, recebendo lições e tal, enquanto isso os regentes governam o Brasil, né, a nossa chamada experiência republicana na época do Império. E o que acontece? Quando ele chega, ele encontra um catatal, que ele fala, um rapaz de 12 anos que bate na perna dele. Ele nasceu em 1818, né? Ele é bem mais velho que o Dom Pedro II, que nasceu em 1825. E ele vai encontrar aquele rapaz muito cioso da sua posição, muito quieto, muito introspectivo, que mal fala. Mas, na verdade, tudo isso era um engessamento das regras das cortes, era o cerimonial tacanho dos Bragança que não tinha sido evoluído ao longo dos tempos, como havia sido evoluído as etiquetas palacianas nas outras cortes europeias. Né? Então, ainda estava assim engessada a etiqueta palaciana no Brasil, onde o imperador não falava em público com os ministros estrangeiros em recepções ao paço, e basicamente o imperador era para ver e ser visto, não era para se falar, não se falava com o imperador, só poderia se dirigir ao imperador se o imperador falasse com você. Você não podia ter a ousadia de falar com o imperador diretamente. Bom, então, com tudo isso aí, o Joinville vai achar tudo muito estranho. Vai achar mais estranho ainda aquele garoto, 12 anos de idade, que ele vai falar que tem uma cabeça de um velho de 40 anos, né? Que, assim, ele apesar de ser mais velho que o Dom Pedro II, tem um espírito mais jovial do que aquela criança. E, realmente, ele trancado dentro de São Cristóvão, sendo educado por pessoas mais velhas, tendo só as irmãs como companheiras, e assim, um ou outro assim, meio escolhido a dedo, mas era uma coisa bem complicada esse relacionamento com o Dom Pedro e outras pessoas comuns, né? Isso não existia, pelo menos naquela época, na época das regências. E aí o príncipe ele vai conhecer as princesas e não vai gostar muito delas, vai achar os dentes delas horrorosos, vai ver que elas estão muito bem vestidas, usam joias, mas usam luvas de tricô, crochê, uma coisa assim, enfim, de lã, o que para ele é um absurdo usar uma roupa de noite com luva de lã. Enfim, etiquetas à parte, e elas não vão... ele não vai ficar impressionado com nada do que ele vê aqui no Brasil, a não ser tudo de maneira negativa. Ele acha que as crianças são demonstradas em público como se fossem amestrados. Então, tanto ele quanto o Hammond, o almirante inglês, que está com o navio Capitânia na Baía de Guanabara, mais ou menos naquela época, eles vão notar que as crianças, quando tem recepção no Paço São Cristóvão, são apresentadas ao público como se fossem um espetáculo. Na verdade, era uma maneira assim do tutor e dos preceptores e dos professores demonstrarem que as crianças estavam sendo bem educadas e tal, nem que para isso servissem de admiração de todo mundo. Então, o príncipe vai falar que acha estranho o menino levantar, pegar a mão das irmãs e os três tocarem as 6 mãos no piano, eles dançarem. E aí tem uma particularidade muito interessante que assim, o rei, o imperador, o Dom Pedro II, pequenininho, ele só dança com as irmãs. Ele não dança com mais ninguém. É só ele e as irmãs. As irmãs de homem só podem dançar com ele, e no caso desse primo aí, de segundo grau, o príncipe de Joinville, e não dançam com mais nenhum outro homem. E as mulheres, e assim, e elas se quiserem dançar de novo com outras pessoas, tem que dançar com elas mesmas, ou seja, a Januária tem que dançar com a Francisca, vice-versa, se a Francisca quiser dançar, tem que dançar com a Januária, ou com outras meninas da mesma idade. Elas não têm pares masculinos. E isso o Joinville vai achar um absurdo, e depois ele vai dar um baile de despedida quando ele está indo embora, depois de algum tempo aqui no Rio de Janeiro, aqui não, né? No Rio de Janeiro, ele vai dar um baile na Hercule,
que é uma coisa fantástica. Tem uma descrição do que ele faz no navio. Ele desce as velas servem para cobrir o navio, então todo o convés do navio vira um salão de festas. Então é um grande evento que ele realiza na Baía de Guanabara e aonde é convidado o imperador, o Dom Pedro II, e as irmãs. E aí elas chegam e aí segue-se até então o protocolo da corte. Mas aí o príncipe perverte tudo, e porque afinal tá no navio francês, tá sob jurisdição francesa, e não importa que é o rei, ou não é o imperador do Brasil, não é o protocolo brasileiro que segue, é o protocolo francês, e aí coloca o Dom Pedro II para dançar com mulheres e as meninas para dançar com os oficiais e os diplomatas estrangeiros. Então o Joinville perverte toda a ordem para a alegria deles. O Dom Pedro II sempre vai gostar muito do Joinville, vai ser muito mais ele mesmo na outra visita que o Joinville vai fazer em 1843. Ainda nessa visita de 1838, o Joinville prepara uma encenação de uma batalha naval, onde um forte é tomado, né, os marinheiros franceses paramentados como se fossem para a guerra, eles invadem, mas isso tudo cenograficamente falando, eles preparam um forte numa ilha perto de São Cristóvão, e esses marinheiros invadem essa ilha, tomam o forte, e tudo isso, o Joinville junto e o Dom Pedro II também, e o Dom Pedro II dando tiros de festim, assim como todos os outros, né, não eram tiros de verdade. E à noite ele faz uma batalha noturna, e para desespero, porque o que acontece? A Guarda Nacional ele acha absurdo que não tem quase polícia na rua, a Guarda Nacional não serve para muita coisa naquela ocasião no Rio de Janeiro, e a população acaba invadindo essa batalha noturna que é organizada para desespero do príncipe, porque ele tem um momento que ele perde o Dom Pedro e as irmãs no meio da bagunça, né, dos fogos de artifício sendo disparados como se fossem balas de canhão e outras coisas, e ele perde isso tudo, ele perde as crianças no meio da multidão e fica meio desesperado. Aí finalmente ele consegue achar eles, coloca eles dentro de uma carruagem e faz as tropas, os marinheiros franceses desfilarem uma marcharem na frente deles, uma parada com tochas acesas, né, à noite. E isso vai mexer muito com a cabeça deles, tal, e aí o príncipe vai embora, e ele vai voltar em 1843, o Joinville. Antes disso, chegam os Langsdorffs aqui no Brasil, não o Langsdorff da missão que teve, a expedição Langsdorff, é um outro Langsdorff, o Langsdorff francês, que é enviado pelo rei Luís Felipe para ajeitar o casamento do Francisco, do príncipe de Joinville, com a Francisca. Né? Porque a Francisca, vamos lembrar, em 43 o Dom Pedro II ainda não tinha casado, muito menos a Januária. Dom Pedro II estava ainda tratando o casamento, 42, 43, tá ainda arrumando as coisas para a vinda da futura Imperatriz Teresa Cristina para o Brasil. E a Januária, ela é herdeira do trono. Né, vamos lembrar, enquanto o Dom Pedro II não tivesse herdeiros, a herdeira, a princesa imperial, era a dona Januária. Então, ela era a reserva do trono. Então, para um príncipe marinheiro, viajante, que adorava a Europa, adorava aventuras, ele não ia se dar bem casando com a Januária, porque ele teria que ficar aqui no Brasil até o Dom Pedro II ter herdeiros dele. Ele não poderia levar a Januária para a Europa, não poderia sair daqui com ela. Já a Francisca, seria mais fácil liberar a Francisca, porque afinal de contas ficaria a Januária aqui de herdeira do trono. Então é por isso que é feito esse casamento, e também é feito esse casamento porque o Joinville se envolve na França com uma atriz que nasceu na Suíça, chamada Raquel, Elizabeth Raquel, que era uma mulher muito bonita, que leva ele à loucura, ele se apaixona completamente pela mulher e enlouquece o Luís Felipe e a Maria Amélia lá na Europa, que querem fazer o cara esquecer essa coisa mundana e casar com uma princesa, tal. Então vamos casar. E aí tem uma falta de princesas aí católicas na época e de países que se davam bem com a França, que era o caso do Brasil.
Então vai casar com a tua prima Francisca lá no Brasil. E aí ele vem para a alegria da Francisca, né? E que ela... Essa alegria da Francisca, assim, eles se apaixonam, ela se apaixona, ele tá casando porque tem que casar, enfim, essa coisa de amor também não fazia muito parte do script. Mas eles vão se dar bem, enfim, né? Eles vão continuar juntos, não há grandes crises nesse casamento, não se tem notícias de crise nesse casamento, que vai durar muito tempo. Ela morre em 1898, ele vai morrer em 1901, em Paris. A grande crise que, na verdade, que há é a queda do regime francês na Europa, né? O pai dele, o rei Luís Filipe, acaba exilado na Inglaterra. E aí entra uma questão que a gente conhece, né? Joinville, a cidade de Joinville. Por que se chama Joinville? Porque no dote da princesa Francisca, né, que vai ser princesa Joinville, eles recebem terras na região que hoje é a cidade de Joinville. E aí, com a queda do pai dele na França, eles se veem sem muito dinheiro. Tem o dote dela, tem algumas coisas, mas não é uma fortuna muito grande. Então eles têm que fazer dinheiro. Então eles fazem a colonização dessas terras aqui no Brasil para conseguir ter alguma renda, né? E aí, assim, por isso que a cidade de Joinville, né, esse príncipe e essa princesa que nunca tiveram efetivamente em Joinville, nós temos uma cidade no sul do país que leva esse título francês. Esse título francês ainda permanece dentro da Casa Real Francesa e hoje ainda existe o título dentro da casa. Existe um outro príncipe de Joinville que não tem nada a ver com os descendentes da Francisca e do Joinville. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vou inaugurar agora uma nova sessão, né, do meu canal, que é responder algumas perguntas que foram feitas ao longo da semana. Então tem uma aqui do monarquista, essa eu achei curta e grossa. O monarquista, ele quer saber se o Ceará foi a primeira província a libertar os escravos no Brasil. Sim ou não? Ele pergunta. Sim. Ele não perguntou por quê, então tá. O Washington quer saber quantos filhos Dom Pedro II teve. Ele teve 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas, sendo que morreram os 2 meninos e ficaram as 2 meninas, a Leopoldina, a princesa Isabel e a princesa Leopoldina. O Renato, ele quer saber por que o Dom Pedro II não foi rei de Portugal, já que ele era o único filho do Dom Pedro I. Porque o Dom Pedro I herdou 2 tronos, o trono de Portugal e o trono do Brasil. Então ele determinou que a filha mais velha, que já era meio... Isso já estava desde o nascimento da Maria da Glória, já se tinha isso antes do Brasil se separar. Isso eu estou falando ainda da corte portuguesa aqui no Brasil, quando a Maria da Glória nasceu, já tinha previsão de casar ela com o tio, o Dom Miguel, porque ela era primogênita, então ela herdaria o trono português. E aí, quando nasceu o Dom Pedro II, ele ficou com o trono do Brasil. Então a gente tem que lembrar que o Dom Pedro I tinha, na verdade, tinha 2 herdeiros, né? Tinha 2 coroas, e essas coroas eram incompatíveis entre si. Tanto que ele não. Por isso que ele abdica, né, o trono de Portugal quando o pai dele morre e coloca a filha lá como rainha de Portugal. Tá legal? E aí também o Renato, ele fez 2 perguntas. Essa e uma outra era se Dom Pedro I era corno. Mas eu não creio, porque ele era pegador. Bom, aqui a gente tem uma questão de preconceito de gênero. Só pegador é só homem, é isso, né, Renato? Não, mulher também pode ser pegadora. Mas a Leopoldina não era pegadora, o pegador mesmo era o Dom Pedro. Então não se tem notícias que ele tenha sido corno, provavelmente não foi. As 2 eram muito religiosas, muito certinhas. Ele tinha medo de ser corno da Marquesa de Santos, mas isso a gente pula. Tá legal? Um abraço, até a próxima.